um tema tão grato, um tema tão fundamental na minha vida, e eu acho que de muitos que organizaram esse evento. E é uma oportunidade, o que eu vou tentar trazer para vocês, de, num momento conturbado, num momento difícil que nós vivemos, tentar entender como o ser humano lida com adversidades. Tentarmos perceber quais os meios que são possíveis desenvolver para fazer com que a nossa vida flua no sentido do que a gente quer. Então, quem me conhece sabe, eu tenho uma vida prática como médico, quem sabe até como professor, e a antroposofia, para mim, de fato, é uma prática de vida. E as pessoas com as quais eu convivo e lidam e trabalham com antroposofia usam-na ou praticam a antroposofia no seu dia a dia para ter, então, elementos para tornar a vida melhor. Ter elementos, condições de avaliar a sua vida e se conduzir no dia a dia como um ser humano. Então, a antroposofia é uma prática necessária para o nosso dia a dia, como mãe, como pai, como professor, como médico, como artista, como agricultor. A antroposofia é isso, é o conhecimento do ser humano. Antropos, homem, o ser humano, e sofia, conhecimento. A sabedoria, o conhecimento do ser humano. E a partir desse conhecimento, como cuidar da terra, por exemplo, na agricultura biodinâmica, entender a terra como um organismo, como Gaia, entender o ser humano, e aí cuidar do seu desenvolvimento com a pedagogia Waldorf, cuidar das dificuldades de desenvolvimento com a medicina, com a pedagogia curativa, hoje em dia com a pedagogia de emergência, que tem atuado em momentos críticos da humanidade, de várias sociedades. A atuação do ser humano a partir do humano, conhecer o humano e atuar artisticamente na arquitetura, conhecer o desenvolvimento do ser humano para cuidar da própria biografia. Ou seja, conhecermos-nos para atuar na vida prática. Muitos que conhecem, então, a antroposofia, muitos que conhecem a obra do Steiner, se envolvem com a antroposofia, bebem de toda a sabedoria que o Steiner trouxe, e muitos têm dificuldade de transportar esse conhecimento para a prática. Mas, do modo como eu entendo, a antroposofia é uma filosofia que nos possibilita atuar de um modo mais coerente consigo próprio, com a própria individualidade. Antropos, ser humano. Conhecer o ser humano. Autoconhecimento para que eu possa atuar na vida de um modo coerente comigo mesmo, coerente com os meus ideais. E quando eu faço isso, a minha atuação na vida, como médico, como pai, como professor, como artista, a atuação na vida fica coerente comigo e isso frutifica no social. O autoconhecimento, antroposofia, como base para cuidar das atividades, da vida, daquilo que eu me proponho, para assumir as responsabilidades do modo mais coerente possível com o que eu entendo. Eu gostaria de ler uma coisinha para vocês, que eu achei na Wikipédia. Lá na Wikipédia fala, vocês podem depois ver o que está escrito lá, que a antroposofia é uma filosofia que reconhece a existência de um mundo espiritual objetivo e compreensível intelectualmente. Eu tinha mais ou menos organizado a palestra, que eu vou tentar apresentar para vocês a antroposofia, e como reconhecer a existência de um mundo espiritual.
Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Um mundo espiritual tão objetivo quanto uma mesa, quanto uma cadeira, tão real quanto as relações que a gente estabelece no casamento, as relações médico-paciente, professor-aluno, etc. Se aproximar de um mundo espiritual objetivo e que eu possa entender, compreendê-lo intelectualmente. E esse mundo espiritual, ele é acessível à experiência direta, através do desenvolvimento de capacidades latentes, capacidades que todos nós já temos, que estão latentes, e que quando a gente as desenvolve, nós chamamos isso de autodesenvolvimento. Cuidar para que essas capacidades, habilidades, faculdades inerentes ao humano surjam e permitam o autoconhecimento e, através disso, o agir, o atuar no mundo coerente, harmônico. Essas faculdades humanas que estão latentes e pedem por desenvolvimento é o que o Steiner chamou de cognição imaginativa, cognição inspirativa, cognição intuitiva. E eu vou tentar mostrar para vocês como que é fundamental na nossa época para que cada um de nós possa assumir os seus compromissos de um modo como lhe cabe, entender o que é cognição imaginativa, inspirativa e intuitiva. E a antroposofia é, então, uma possibilidade de ampliação da consciência. Essa ampliação da consciência passa por estágios, então, conhecidos, por estágios bem descritos, e nos encaminha para esse autodesenvolvimento, a possibilidade de se conhecer para atuar na vida de um modo mais eficiente. Então, eu fiquei pensando, a título de introdução, assim, vocês me ouvindo aí, interessados em antroposofia, o que será, se perguntem, que mobilizou vocês para virem, para estarem nesse momento interessados em antroposofia? O que é que interessa? O que é que chama atenção? O que chamou a atenção de vocês por antroposofia? Então, muitos podem saber, sim, eu quero ir lá porque ouvir o que vai se falar de antroposofia, porque a antroposofia fala de biografia. Ou a antroposofia fala de educação e autoeducação. Tem a medicina antroposófica, que é tão especial, porque aborda o tema saúde, doença, morte, o curar de um modo interessante. Um tópico, um tema interessante na antroposofia é sobre karma, essa questão da reencarnação, a questão do destino humano e da liberdade. Então, cada um poderia, nesse momento, pensar, puxa, o que é que me atraiu, o que é que chamou meu interesse nesse momento para ouvir essa palestra? Essas questões de saúde, puxa, por que a gente adoece? Ou por que agora a gente vive uma pandemia? Puxa, o que acontece? Então, e tantas pessoas que morrem por uma infecção ou acidentes, o que é a minha vida? Essas questões que a antroposofia trata, e que eu acho que chamou a atenção de vocês, são questões fundamentais da vida. São questões que todos nós, por sermos humanos, conduzimos essas questões em nós. Questões vitais. A gente pode dizer que essas questões sobre a vida, né, que eu gosto de resumir, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? O que significa ser humano? Todos nós, humanos, temos essas questões. E essas questões básicas da vida, como é que vai ser o fim da vida, como é que eu mantenho o meu trabalho, como é que eu desenvolvo o meu conhecimento, essas questões vitais surgem porque, como seres humanos,
nós não sabemos. É inerente ao ser humano questionar-se, perguntar por algo que me conduz. O modo de resumir isso, vocês já ouviram, qual é o sentido da própria vida? Por que adoecemos? E quando adoecemos, como lidar com a possibilidade da morte? De fato, ser humano e questionar-se é lidar com a vida que nós não conhecemos. É óbvio que a gente conhece muita coisa, mas quando nos confrontamos com dificuldades, nós percebemos que nós, enquanto humanos, não sabemos. E por que não sabemos? Porque o ser humano não está pronto. O ser humano não está completo. Se cada vez agora que eu me pergunto, puxa, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Como é que vai ficar daqui uma semana? Quando eu avalio uma situação, fica óbvio que essa questão me coloca numa situação de dúvida, numa situação de confronto, numa situação de ansiedade, porque, de fato, eu não sei como que vai acabar. Eu não sei o que é o ideal naquele momento. E todos nós, enquanto seres humanos, vivemos com essas questões. E é óbvio que o reconhecimento e depois a tentativa de solucionar essas questões são vitais para a vida. Nós dependemos, nós vivemos com a esperança de que vamos resolver essas questões. Se a gente lida com a vida conscientemente, a gente aprende a lidar com a vida, a lidar com as situações, a gente tem a esperança que essa vida vai ficar melhor. E isso é outra coisa que está claro para mim. Nas situações difíceis da vida, quando eu me questiono sobre o que significa isso que está acontecendo, todos nós queremos melhorar. Nós procuramos um significado, procuramos dar um sentido para a vida de tal modo que ela melhore. A gente quer cuidar da vida para que, daqui a pouco, para que no momento seguinte, no estágio seguinte, eu esteja melhor. Procuramos sentido, procuramos dar significado para a vida, nos questionamos sobre a essência da vida, porque isso não é sabido. E nós queremos saber, queremos reconhecer a situação para que a vida fique melhor. Esse é o básico. Quando temos uma questão na família, ou uma questão de relacionamento difícil, uma questão profissional, em que somos questionados, em que estamos pressionados, a gente quer entender a situação para que ela se resolva. A gente parte do princípio, se eu reconhecer a situação, eu posso lidar com a adversidade. Eu queria introduzir uma palavra que às vezes para muitos gera preconceito, que é lidar com o sofrimento. A impressão que dá é que viver é sofrer. Viver é lidar com adversidades. Viver é superar situações difíceis. Então, eu tenho a esperança de que, para lidar com a adversidade, com aquilo que me faz sofrer, nos relacionamentos, no trabalho, eu tenho a esperança de que, se eu compreender isso, se eu entender do que se trata, se eu conseguir dar um sentido, eu posso dar um sentido e um significado para esse momento difícil, sofrido da vida. Acordar para uma situação, muitas vezes nós acordamos, a nossa consciência amplia-se para o que está acontecendo quando nos confrontamos com um sofrimento, quando nos confrontamos com algo que não me satisfaz. Há várias situações da vida em que é difícil, às vezes é insuportável, mas quando vem essa questão pesada na vida, a minha consciência se amplia.
de um estado mais ou menos consciente, eu sou obrigado a enfrentar aquela situação. E há exemplos vários. Puxa, agora eu não posso ir trabalhar. Ou agora eu estou trabalhando menos. É crítico. Eu tenho que ficar em casa. Eu não tenho a disponibilidade de me movimentar. Como eu lido com isso? Porque se eu lidar corretamente, do modo como eu acho o melhor, que eu conclua, que eu trabalhe, que eu pesquise, eu vou cuidar da situação de tal modo que ela melhore. É preciso tomar pé da situação, ter consciência da situação, para escolher aquilo que é o melhor. E percebam, a cada tempo, de tempos em tempos na vida, também me parece que todo mundo vai se confrontar com uma adversidade ou vai se confrontar com o sofrimento. E essa é a questão. Como é que eu lido nesse momento com uma questão difícil? E sempre torço, e tomara que muitos que estejam me ouvindo pensem, puxa, eu não sofro. Eu não tenho essa questão, esse embate na vida. E tomara que muitos estejam ouvindo e digam, puxa, por que ele fala do sofrimento? Por que a questão básica da vida é como eu supero uma adversidade? Tomara que muitas pessoas possam dizer que nesse momento, apesar do mundo estar em crise, o mundo estar sofrendo, haja pessoas que estejam repletas, estejam cheias. Mas a impressão que me dá é que todos nós, se não agora, em breve, teremos que enfrentar uma situação. Teremos que olhar para uma situação como nunca a olhamos antes. Algo surge e exige da minha atenção, exige da minha cognição, eu perceber o que está acontecendo. Para mim, então, parece que é próprio do desenvolvimento humano, ao superar uma etapa, ao tentar superar uma etapa, se confrontar com uma enorme dificuldade. Eu não sei o que fazer. Esse eu perceber que não sabe e que surge a questão como eu me comporto, isso é básico do desenvolvimento humano. Para se desenvolver, é necessário uma dificuldade, é necessário se confrontar com uma dor, e a partir disso, a consciência se amplia. Então, as situações desagradáveis da vida, que aparecem nos relacionamentos, que aparecem no âmbito familiar, que aparecem nas situações de trabalho, elas são um chamado, uma possibilidade para que eu assuma aquela situação de um modo novo. Pois o modo como eu vinha cuidando daquilo até agora não serve mais. Então eu preciso de uma habilidade nova. Eu preciso desenvolver algo para lidar com essa situação. E isso faz parte do desenvolvimento. Quem tem filhos, quem tem netos, percebe, puxa, eu gostaria tanto que o meu filho, que a minha filha, nunca sofresse, que ela nunca tivesse frustrações. Mas quem cuida do desenvolvimento, coloca um filho na escola, sabe as dificuldades que terão, que vai ter que superar, que vai ter que trabalhar, que vai ter que se dedicar muito para cumprir as etapas do desenvolvimento. Então, se confrontar com a adversidade e com o sofrimento é básico do desenvolvimento. Se a gente quisesse proteger um filho nesse momento, que ele não tenha contato com germes, que ele não tenha contato, risco de infecção. Imagine se fosse possível criar uma bolha estéril total e afastar uma criança do convívio, do contato. Obviamente, evitar contato, evitar conflito, evitar frustrações é evitar a própria vida. É necessário para a vida o confronto com o inesperado, o confronto com a adversidade. E essa é a questão. Como eu lido com um momento difícil? Como eu lido com aquilo que é próprio da vida? Enfrentar dificuldades para poder superá-las. Então, o fundamental, acho que vocês entendem, é entender a vida, compreender os fatores que atuam na vida para poder superar as dificuldades. E isso é a antroposofia. É uma ampliação da consciência para eu lidar com a minha vida. Conhecer-me a mim próprio, pois
é a partir de mim que vêm as decisões. É a partir daquilo que eu sou que vêm as escolhas e eu posso, então, assumir a responsabilidade pelos meus atos. Quando eu tomo o pé da situação, é claro que se eu tomo o pé da situação, eu vou cuidar e ela vai melhorar. Nós nos envolvemos com uma situação para que ela fique melhor. Tomar pé, entender a situação é conhecimento. E esse conhecimento de si próprio é o que permite acompanhar o processo. Então, antroposofia é conhecer-se, antropos, homem, sofia, sabedoria, antropos, ser humano, a sabedoria do ser humano para conduzir-se na vida de um modo autônomo. Quem trouxe a antroposofia para nós, quem possibilitou esse caminho de autodesenvolvimento, foi Rudolf Steiner, um filósofo austríaco, que desenvolveu, trouxe a antroposofia basicamente no começo do século passado, do século XX. E eu pensei em lembrar um filósofo praticamente contemporâneo do Steiner, Nietzsche, e o Nietzsche, um filósofo pessimista, e para entender como que o ser humano no século XX agora se confronta com a vida, se confronta com aquilo que é sofrido e às vezes que, além de sofrimento, se confronta com o mal, como lidar com o sofrimento. Nietzsche falava assim: viver é sofrer e sobreviver é encontrar um significado no sofrimento. Então, Nietzsche percebe que os valores, aquilo que vinha com a tradição, aquilo que vinha através de Deus, não funcionava, não atuava mais. O passado, Deus não suportava o homem. Isso foi o característico do início do século XX. O ser humano precisa desenvolver-se, desenvolver o intelecto, desenvolver algo além do intelecto, porque o Nietzsche faz uma crítica enorme, que precisaríamos de um homem, isso foi muito mal interpretado, precisaríamos de um homem como um super-homem, para ter uma atuação além do que é racional. Então, desde o século passado, o ser humano se confronta com essa questão de como suportar a vida, como ser digno, como ser apto para assumir a própria vida e conduzi-la. Eu quero, então, não entrar na filosofia, porque nem é o meu ramo, mas mostrar como que, através da antroposofia, que é uma filosofia que inclui o oculto, a antroposofia é uma ciência espiritual. Tem um quê de esotérico. Não é só exotérico. Na antroposofia, nós não lidamos apenas com o que é aparente. Nós, seres humanos, precisamos envolver, precisamos incluir o oculto na nossa vida, para que a vida ganhe um significado. Esse é o modo como eu vou encaminhar a partir de agora. Mostrar que, através da antroposofia, é possível ampliar a consciência de um modo que é necessário na nossa época. Cada um de nós, ao se confrontar com as dificuldades da vida, gostaria de envolver, de incluir o suprassensorial, envolver e reconhecer no dia a dia aquilo que, para a consciência de vigília, está oculta. E o Steiner, então, apresenta, através da antroposofia, um caminho de desenvolvimento, um modo de pensar, um modo de ampliar a consciência, de tal modo que eu possa, então, viver mais plenamente. Antroposofia é igual autoconhecimento, busca por conhecimento. E esse antropos, ser humano, é o conhecimento de si próprio.
Quando eu me percebo humano, eu volto o conhecimento para si mesmo. Conhecer não só as coisas do mundo, aparentes, sensoriais, mas conhecer aquele que conhece. Quase que dá para falar assim. Eu não posso ter uma noção clara do mundo se eu não tenho uma noção mais clara possível daquele que conhece, daquele que se apropria do conhecimento. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Tentar conduzir de um modo mais prático esse momento para que vocês se apercebam de que o oculto, o espiritual, é necessário na nossa época. Nós estamos carentes de espírito, estamos carentes do humano. Aquilo que eu sou precisa jogar, precisa aparecer, precisa ter um papel vital na minha vida, aquilo que é o espiritual. Eu tenho certeza que aquilo que os atrai à antroposofia é essa necessidade de autoconhecimento, para que a vida fique melhor, para que a minha vida seja cuidada do modo como eu posso, como eu gostaria. A antroposofia, então, é essa possibilidade de ampliar a consciência, conhecer-se a si próprio e não conhecer apenas as coisas. E na prática, como é que a gente pode fazer um caminho de autoobservação, de autoconhecimento? Espero que vocês me acompanhem e quem quiser depois se aprofundar, porque eu vou fazer isso rapidamente, quem quiser se aprofundar, tem nas obras básicas do Steiner, Teosofia, ou Como se adquire o conhecimento de mundos superiores, lá na Senda do Desenvolvimento, ou na Ciência Oculta, sempre o Steiner traz um método, essa possibilidade do autoconhecimento. A antroposofia é uma prática que se volta para o conhecimento do humano e, a partir do conhecimento do humano, uma atuação. Então, a gente parte da consciência habitual, da consciência de vigília. Que nós, quando estamos acordados, nós percebemos um mundo à nossa volta. Nós percebemos coisas. Vocês percebem a tela, vocês percebem uma mesa, vocês percebem paredes, tem objetos ao nosso redor. Pode ter plantas, tem o céu, pode ter animais. Então, tem um mundo ao redor de nós. Pessoas com as quais convivemos. Tem um ambiente que é preenchido por objetos, por coisas. Eu observo, eu percebo um mundo que me é dado e que está ao meu redor. É fundamental, eu diria assim, é decisivo ter consciência, e eu posso dizer assim, ter uma vivência de que há um espaço entre o sujeito que observa e aquilo que é observado. Há uma distância, há uma separação entre eu que percebo e o que é percebido. Há uma diferença entre uma visão do que eu estou tendo e aquilo que é percebido. Isso, na nossa época, época da alma, da consciência, não é difícil. Todos vocês percebem que há uma diferença entre o sujeito observador e o objeto observado. Quando usa esses termos, para muitas pessoas já pode dar um pouco de sono, já pode dar, lá vem filosofia, eu não vou entender. Não, o que eu vou falar agora não é abstrato. Eu espero que vocês possam acompanhar. Quem sabe pode ser um pouco difícil, porque normalmente a gente trata só dos objetos. Agora eu quero diferenciar, caracterizar que há objetos, mas obviamente há um sujeito que observa. Antroposofia, conhecimento do sujeito, conhecimento do ser humano. Eu quero conduzir nesses momentos essa autoobservação para o autoconhecimento. Então, tem que ganhar na vida um certo gosto, uma sensibilidade para perceber que eu
quando observo algo, percebo aquilo que eu não sou. Eu percebo algo que se apresenta a mim. Então, quando eu vejo uma xícara, quando eu vejo uma cadeira, eu vejo algo que está diante de mim. Agora, percebam o seguinte: se vocês observarem a própria mão, se vocês observam a mesa e depois observam a mão, há uma distância entre o sujeito que observa e o objeto que é observado. A mão é percebida fora, distante do sujeito. Só é difícil para algumas pessoas que se identificam com o corpo. O materialista, ele entende que ele é o próprio corpo. Mas se vocês prestarem atenção que o sujeito se diferencia do objeto observado, a mão percebida, a mesa ou a tela são objetos diante de um sujeito. Nós não somos o objeto. O ser humano é aquele que percebe. Então, o primeiro estágio, depois do com calma, do sujeito observador. Eu não sou um objeto, eu sou aquele que percebe. O primeiro estágio é isso. Identificar os objetos e dar uma noção de que eu sou aquele que eu... O segundo estágio, que é perceber que, com aquilo que é dado sensorialmente, eu percebo um objeto, a mão, por exemplo. Mas agora, se eu quiser me relacionar não com um objeto dado, mas com aquilo que faz o objeto, eu tenho que mudar o foco da atenção. Eu não vou olhar para a coisa apenas como um objeto, mas eu vou olhar para aquilo, entre aspas, que anima a coisa. Eu não vou me relacionar apenas com um objeto, mas eu vou relacionar-me com aquilo que faz o objeto ser. Agora, se eu, no exemplo da mão, eu observo a mão, eu posso desenhá-la e caracterizá-la como esse objeto. Mas agora, se eu quiser ver o que mantém a mão, o que faz da mão mão, eu tenho que sentir, perceber a sensação, o fluxo de sangue na mão, o calor, a temperatura da mão. Quando eu saio do objeto e vou para o âmbito processual, eu saio da forma, do espaço, e começo a vivenciar algo que mantém a coisa, que é uma sensação. Quando eu percebo a sensação, quando eu observo, quando eu presto atenção à sensação, eu saio daquilo que é forma, que eu posso desenhar, e entro num fluxo, entro numa dinâmica. A sensação, ela pode ser sentida, mas ela não pode ser desenhada. O corpo tem os limites precisos. A sensação de calor, ou às vezes formigamento, sensações que a gente tem corporais, da respiração, do abdômen, isso, as sensações não têm limites, elas transcendem o corpo. E é fundamental incluir na percepção, na nossa consciência, além daquilo que é um dado sensorial, aquilo que vive como sensação. E percebam lá, quando eu tenho uma sensação, se vocês começarem agora a perceber como é que vocês estão se sentindo durante essa palestra, vocês vão desviar o foco da atenção para a minha palavra, para aquilo que é sensorial, e vão, por exemplo, começar a prestar atenção na respiração, ou como é que está a tensão na musculatura. Quando a gente presta atenção às sensações, a gente se afasta um pouquinho do sensorial, se afasta do âmbito da vigília, do que são os objetos dados, e eu começo a imaginar, eu começo a perscrutar o que está além do sensorial. Nas sensações, eu abafo um pouquinho o que é sensorial, dado, e começo a viver num mundo que pode se transformar em imaginações. Lembra um pouco o sonho. Se vocês começam a sentir sede, eu estou com sede. Aí logo surge a imagem, acho que eu vou pegar um copo d'água,
acho que eu vou pegar um suco, eu vou atrás de alguma coisa. Pode mobilizar à vontade. Quando tem uma sensação, logo pode surgir uma imagem. E essa imagem, que tem relação com o sonho, concorre a toda hora com o que é aquilo que é percebido sensorialmente. Então, tem uma diferenciação fundamental. Quando eu estou em vigília, eu percebo formas. Se vocês quiserem entender de formas, vigília estuda o reino mineral. Para entender isso, que plasma, que forma, que flui por dentro do corpo e forma o corpo, a gente estuda o reino vegetal. No mineral, a gente se apropria do espaço. No vegetal, daquilo que se transforma no tempo. Obviamente, o vegetal tem uma forma que se transforma, que se transforma. Então, um primeiro estágio é a consciência de vigília. A gente está acordado e percebe os objetos. Agora, eu posso entrar dentro dos objetos e viver não só na forma, mas num processo que se transforma. E quando eu entro em processos, eu começo a perceber que tenho sensações. São 2 níveis que vocês todos podem perceber e podem praticar. Observar algo como um objeto e, ao mesmo tempo, desenvolver uma atenção para o que flui, para o que organiza, para o que plasma. Isso a gente faz todo dia, por sinal, né, que tem a ver com esses níveis de consciência, quando a gente vai para o sono. Em vigília, acordado, eu percebo os objetos. Quando eu vou para o sono, que eu vou para a cama e vou dormir, eu abafo, eu apago a luz, eu abafo os sentidos, eu diminuo os sons e começo a sentir o corpo. O quentinho da cama, o confortável da cama. Quando eu vou para o âmbito do sono, que a consciência vai se transformar, eu saio do estado de vigília, eu percebo o mundo e começo a sentir. E assim que eu começo a sentir, surgem imagens de sonho, imagens que vão me encher a alma. Então, a gente tem um âmbito do conhecimento que é de vigília, perceber o mundo, e tem um âmbito de conhecimento que é dado pelos sonhos. Então, no dormir, eu saio do sensorial, passo um tempo lidando com imagens e sensações. Lembra que quando a gente sonha um sonho mais emotivo, aquilo me enche de sensações e sentimentos. E aí eu sonho por um período, e aí a consciência, a gente fala assim, se abafa. A consciência se perde. Eu perco a consciência que eu tinha em vigília. Em vigília eu percebo os objetos, em vigília eu percebo sensações e posso ficar agora, inclusive durante a palestra, imaginando algumas coisas fora do que está sendo falado. E ao dormir, no sono profundo, o que sobra é aquilo que percebe. No sono profundo, eu estou não mais prestando atenção a objetos, não mais prestando atenção a sensações e imagens. No sono profundo, sobra, permanece aquele que conhece. Em vigília, há um confronto entre eu e o objeto. No estado de sonho, entre eu e sensações. E no sono profundo, não há mais objetos, não há mais sensações. Sobra aquele que conhece, aquele que sabe. Ele não é possível de ser conhecido, apreciado como um objeto. Eu tenho necessidade de sono para me encontrar em mim mesmo. E quando eu me vivencio como um eu, a vivência que surge é de um vazio. Eu preciso dormir, eu preciso do sono para encontrar-me puramente, livremente, sem o continente, sem o processual, sem espaço, sem tempo. Preciso encontrar-me em mim. O sono é essa fonte
restauradora, regeneradora, aonde nós nos encontramos conosco mesmo. É o contato com o humano, estar em si. Se vocês perceberem, agora em vigília, como observam o mundo, como sentem o mundo, levem a atenção para aquele que percebe as sensações, para aquele que percebe os objetos. Esse que percebe, inclusive agora, ele está oculto. É como que a luz que ilumina tudo, mas a luz em si não é visível. É como que cria as condições para o conhecimento, mas ele por si só não é aparente como um objeto. E todos nós, em vigília, percebemos o sujeito. Nós sabemos que somos isso que somos. Só que, na nossa época, essa atenção é dirigida para fora, dirigida para as coisas. E nós, então, sentimos a necessidade, na nossa época, para cuidar da própria vida, para assumir as responsabilidades, de incluir-se a si próprio. É impossível, inadmissível, na nossa época, eu transferir a responsabilidade dos meus atos. É inadmissível eu considerar uma pessoa inapta, exceto um doente grave, inapto de assumir as responsabilidades pela vida. Eu não permito o ser humano, na nossa época, quer assumir as responsabilidades, quer se incluir. E vejam o que eu falei para vocês. Durante o dia, eu percebo que eu estou aqui, só que eu levo a atenção para o objeto. Agora, o que a gente quer é levar a atenção para o sujeito. E quando dormimos, percebam o que acontece. Toda noite, nós abandonamos o que é sensorial, o que é objeto. Nós deixamos para trás as sensações e nos encontramos conosco mesmos. Por isso que nós acordamos de manhã animados. À noite, nós bebemos da fonte. E durante o dia, pela manhã, a gente sente essa força nova. Toda noite, nós nos encontramos consigo próprio. Nós nos encontramos com o oculto. Então, a questão é, como trazer o oculto, aquele que não aparece como forma, não aparece no espaço, como trazer o oculto que eu encontro na noite, que eu encontro no sono, para o meu dia a dia? Pois nós queremos atuar a partir de si próprio, a partir do próprio eu. É necessário, a minha argumentação, o meu encaminhamento aqui é que nós precisamos entender, reconhecer a si próprio para dar voz, dar vez a si próprio, através dessa autoconsciência. À medida que eu conheço a mim mesmo, eu nutro, é como que se em vigília eu bebesse direto da fonte e dessa fonte do autoconhecimento brota forças para o agir humano, como eu já falei no começo, o agir humano que está de acordo comigo mesmo. Então, como é que eu posso, em vigília, incluir o oculto? Como é que eu posso fazer uma prática para conhecer-me e, a partir desse conhecimento, cuidar da vida, lidar com as adversidades, com o sofrimento? Em termos técnicos, em termos com palavras técnicas, essa busca pelo autoconhecimento pode ser direcionada pela autoobservação ou pela meditação. Meditação, para mim, no fundo, é observar objetos com muita atenção, observar sensações, imagens com muita atenção e observar-se a si próprio. É como que ir tirando camadas, ir tirando véus. A tradição fala de véus. Retirar esses véus que impedem, que dificultam, ou quem sabe,
que estimulam, que pedem pelo autoconhecimento. Então, a antroposofia nos propicia, nos proporciona um método. Método, em grego, é caminho. Um método para o autoconhecimento. E a primeira coisa, eu já falei para vocês. Quando está em vigília, presta atenção aos objetos e, de vez em quando, presta atenção a quem presta atenção. Quem é o sujeito que não vai aparecer como objeto? Mas nós sabemos o que nós somos. Na meditação, a gente pode, então, fazer um esforço, entre aspas, fazer uma atividade dedicada a essa autoobservação. E como é que se faz isso em termos gerais? Você acha um local apropriado, normalmente sem muitos estímulos. Se tiver muito barulho, se tiver muita luz, se tiver gente fazendo bagunça, é difícil excluir, afastar-se por um tempo dos estímulos externos. Ache um lugar silencioso. E aí, desfoque, tire a atenção dos estímulos externos, tira a atenção desses pensamentos ordinários que passam comumente pela mente, deixa que eles venham, deixa que eles vão. Então, acha um local tranquilo e se desliga desses estímulos ambientais. Em termos técnicos, eu posso falar assim: se desligue do corpo, se desligue do corporal, do físico, e comece a prestar atenção não ao que tem forma, mas algo que tem qualidade. E aí tem um parentesco com o que eu vou falar agora, com o sonho. Lida com imagens e presta atenção às sensações que surgem enquanto lida com imagem. É um ir para o sono. Agora, esse estágio que eu vou falar era como um sonho, mas sem dormir. Às vezes é difícil, porque a gente dorme. Mas prestar atenção a uma imagem como se estivesse sonhando, desligado do ambiente externo e muito atento. Um exercício que pode nem ser considerado meditativo, pode ser um exercício de concentração. Imagina uma linha horizontal, do tamanho que vocês quiserem, e no meio dessa linha, desse segmento de reta, você coloca mais ou menos meio centímetro desse segmento de reta a esse ponto. Vai surgir um triângulo bem baixinho, não é? Aí, concentradamente, você eleva um pouquinho esse ponto, o triângulo vai subir um pouquinho. Eleva mais um pouquinho, o triângulo vai subir. E vai elevando esse ponto até o triângulo ficar uma hora equilátero, depois ele vai subindo, 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 e você mantém a atenção nessa imagem por 5 minutos, por 10 minutos, quando vem pensamento, e foca a atenção numa imagem. Pode ser essa imagem do triângulo que vai subindo até ficar paralelo, e aí vocês vão ver o que acontece. O objetivo dessa concentração é perceber que, além da forma que surge, tem uma dinâmica, tem uma força que surge. A força que a gente começa a perceber quando faz um exercício de concentração, ela é tão real, ou mais real, quanto a imagem representada. Essa força tem uma qualidade. Ela é aquilo que faz a imagem. Tem que descobrir essa força. Eu logo vou explicar como é que é isso. E quando essa força surge, eu tenho noção de onde vêm as formas. Quando surge a noção de que há forças que geram forma, eu posso falar, quando eu tenho a noção disso, de um conhecimento ou de uma cognição em imagens. Forças que geram imagens através de exercício cognitivo, que tem uma relação com aquilo que gera sonhos. Cognição imaginativa ou cognição de forças que plasmam. Um outro exercício meditativo nesse sentido é
vocês se concentrarem numa única frase, que o Steiner, em várias situações, fala, que é: sabedoria vive na luz. Também, por 5 minutos, 10 minutos, vocês prestam atenção àquilo, essa frase que vocês se propuseram a meditar ou concentrar. Sabedoria vive na luz. E faz isso por um certo tempo. Até consciências que plasmam objetos na vida e tem processos que geram os objetos. Com essa visão ou essa cognição imaginativa, o que é processual, o que é temporal, ganha uma realidade tão grande quanto aquilo que é físico, espacial. Fica claro diferenciar o que tem contorno, o que tem peso, o que tem forma. Fica fácil de diferenciar corpo físico de corpo etérico. Quando as coisas tendem para um centro e pesam, e quando, na cognição imaginativa, no éter, as coisas se expandem e têm uma realidade cósmica. Eu descubro aquilo que eu percebo, descubro aquilo que gera a forma. Eu vivo num mundo que plasma. Então eu consigo diferenciar leis do mundo físico de leis do mundo etérico. Leis do mundo físico têm a ver com gravidade, forma, cristalizar, e aparecem no espaço como objetos. No mundo etérico, e tem um parentesco, mas não tem vivacidade, tem muito mais vivacidade do que aquilo que acontece nos sonhos, essa cognição imaginativa, onde se vive na leveza, em transformações, as coisas se transformam no tempo. Esse é o segundo estágio. O primeiro é a cognição de vigília habitual, em que o mundo aparece como objeto. Conhecimento de objetos, cognição objetual. Um segundo, que eles passam por algo parecido, é a ação imaginativa. Quem convive meditativamente pode influenciar a esse processo meditativo e não só prestar atenção a essas forças que geram, que criam, que se transformam em imagens, mas ir além, e ir até o ponto onde as imagens surgem, ir à fonte dessas forças que geram imagens. Um exercício que pode ser feito, também é falado na antroposofia, a minha orientação, é o que eu pratiquei, vocês imaginam, vocês leem um conto de fadas, um conto simples, ou uma parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, você lê essa parábola, essa história, até sabê-la de cor e ter as imagens todas presentes diante da consciência. Você sabe a história totalmente e tem as imagens descritas, como se fosse um filme. Aí, para fazer a meditação, você vê a história, você lembra a história do último acontecimento para o momento, para o primeiro acontecimento, do último para o primeiro. Faz uma retrospectiva. Quando pratica isso por um certo tempo, por muito tempo eu diria, lá pelas tantas fica claro que o que se desenvolve por imagem começa naquele momento, onde não tinha história. Ou seja, você acaba apagando o mundo de imagens e chegando no início. E o início é nada, é o vazio. Quando vocês param de sonhar e entram na noite, no sono, sem sonhos, vocês penetram nesse vazio. Nós podemos fazer isso com a consciência, meditativamente. Um outro exercício meditativo que permite ir além do processual é meditar na respiração e prestar atenção àquilo que acontece entre a inspiração e a expiração, que a gente fala que não tem nada. Mas imagina que desse nada surge a imagem, desse nada surge o processo. Entre a sístole e a diástole tem um nada. Esse nada
que é fora do tempo, fora do espaço, gera o tempo e gera o espaço. E quem aprofunda esse caminho de meditação pode começar a prestar atenção àquilo que se desenrola entre um pensamento e outro. Aquilo que a gente não vivencia como algo positivo, como um objeto no espaço. Ou seja, meus amigos, meditar tem um parentesco, uma analogia com o dormir. O caminho meditativo me leva ao encontro de mim mesmo. Através da meditação, eu me desfaço do que é objeto físico, eu me desfaço, eu deixo por um tempo de lado, não presto atenção às sensações e às imagens e deixo que aquilo que é o que eu sou, o elemento cognitivo, reluza, apareça. Aí ele tem uma chance de ganhar voz, de ganhar força na minha vida. Sem, que sabe seja radical falar assim, sem o autoconhecimento, o eu se identifica com objetos. Sem autoconhecimento, o eu procura apoio na matéria. E é uma desgraça, é a maior tragédia, pois identificar-se com o corpo gera na alma um medo, uma insegurança insuportável. A matéria está, o corpo está se desfazendo. Então, quando eu tenho noção do que eu sou, eu vivo no corpo, eu cuido do corpo, mas eu não me identifico com o corpo. Eu não posso colocar a minha força em algo que está se desfazendo. Eu quero ter a força em mim, naquilo que é seguro, naquilo que é firme. Isso traz segurança para a vida. Lembrei da parábola das casas. Quando a pessoa vai construir uma casa, imagine construir uma casa na areia. Não, ela vai desandar, não pode. Eu quero ter firmeza, apoio. Esse apoio eu encontro em mim mesmo. Outras pessoas acham que procuram apoio nas sensações, em prazeres, em substâncias, drogas, alimento, aquilo que enche de prazer. O que é bom, cuidar do corpo é bom, ter prazer é bom, mas não é o ponto de apoio. Se o eu se identifica com sensações, prazeres, isso logo acaba. Eu preciso e quero ter um ponto de apoio firme, que é em mim mesmo, aquilo que gera, que cuida da vida como um todo. Outras pessoas procuram o seu ponto de apoio nas relações, nos relacionamentos. E também é maravilhoso eu me encontrar nos relacionamentos. Só que o relacionamento conduzido a partir de mim ganha uma qualidade. Eu me identificar e depender do outro para existir é uma lástima. Então, a perspectiva, a possibilidade antroposófica é atuar a partir do que eu sou. Quando eu vivencio o que eu sou com consciência, com autoconsciência, quando eu aprendo a reconhecer as fontes das imagens, dos ideais, e que isso tem um caráter de existência, a partir do contato consigo próprio, o contato amoroso, respeitoso, íntimo, consigo próprio, gera como força, gera como possibilidade de atuação aquilo que era chamado do bom, do belo e do verdadeiro. A partir do humano, flui para o social o que é bom. E vocês identificam isso. Quando estão numa situação, vocês querem o que é bom, querem melhorar. O belo, aquilo que harmoniza, aquilo que permite trocas de eu, de mim, para o outro, do outro para mim. Equilíbrio, trocas, harmonia no social. Isso depende de mim mesmo, do autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, a verdade.
ver o que está acontecendo a partir de mim. Na nossa época ficou claro como é que vocês vão confiar num dado, numa notícia. Hoje é fake news. Como eu reconheço a verdade? Só tem um caminho, só uma sensação a partir de mim do que é verdadeiro. É necessário cultivarmos essa vida íntima de autodesenvolvimento. Mais um minutinho, eu vou encerrar. E na prática, mais prático ainda, se eu cuido desse autodesenvolvimento, eu reconheço o corpo. O corpo não é mais um objeto, o corpo se torna templo. O corpo se torna morada para o espírito. O corpo se torna o local para o sagrado. O corpo, em um livro escrito assim, é um instrumento para a alma. Na alma pode reluzir esse eu sou. O que eu sou habita o corpo. O que eu sou se faz carne. Então, cuidar do corpo, desenvolver uma medicina, desenvolver uma nutrição, desenvolver uma terapia que acolha, que respeite o corpo ao máximo, porque esse corpo é necessário para o desenvolvimento humano. E como é problemático hoje em dia tratar o corpo de um lado e não o incluindo como base para o desenvolvimento. E como é mais problemático identificar a si próprio com o corporal. Então, reconhecer o corporal e reconhecer-se vivendo, usufruindo do que é corporal. Dar sentido à vida física, à vida material, a partir de si próprio. Quando eu tenho noção do que eu sou, o relacionamento humano ganha um outro sentido. Quando eu percebo a importância da minha autonomia, da minha liberdade, não tem coisa mais preciosa do que valorizar e estimular a liberdade do outro. Quando eu não tenho noção do que eu sou, eu quero me impor perante o outro. Eu fico frágil e quero que o outro dê aquilo que eu não tenho. Eu aprisiono o outro num relacionamento. Quando eu estou pleno de mim mesmo, eu quero que o outro, em liberdade, experimente a si próprio. E aí há um encontro de alma. Isso, na nossa época, é vital, o autoconhecimento. Nas conversas, hoje em dia, uma pessoa que não tem noção de si próprio se liga em opiniões. Percebam como algumas pessoas defendem uma opinião como se defendessem a própria vida. Nós mesmos, entre nós em conversas, quantas vezes a gente tem essa sensação de que quando eu sou contrariado, que contrariam a minha opinião, isso é uma ofensa de morte. Então, quando eu tenho a noção do que eu sou, eu posso expressar a minha opinião, mas eu não me prendo a ela. E mais interessante para o desenvolvimento humano é acolher a ideia do outro, que é diferente da minha. Tanta confusão aí por falta de uma integridade. A partir dessa integridade, eu posso trocar, posso estabelecer um diálogo. Cada vez mais me dá a impressão de que um diálogo, o logos, só vai existir entre nós se eu abrir mão da minha opinião. Se eu tiver noção de mim mesmo e acolher a opinião do outro. E o último exemplo prático de antroposofia que vem do autoconhecimento é a pedagogia. A tarefa do professor, isso é um fato hoje científico, a tarefa do professor
é ensinar o aluno a dormir. Nós, vocês adultos, nós aprendemos durante o sono. Aprender, conhecer, é uma habilidade do eu. Em vigília, nós temos os estímulos. Em vigília, acontece o ensino. O aprendizado acontece basicamente durante o sono REM, também no momento do sono profundo. Mas nós aprendemos, nós consolidamos memória, a base para estar na Terra, para se desenvolver, é ter estímulos em vigília e dormir. E no sono profundo, no sono com imagens, nós consolidamos aprendizado. Então, nós temos estímulos durante o dia. O professor dá os estímulos e cria um pouco de dificuldade. Durante o sono, nós resolvemos, nós acomodamos, nós incluímos na nossa essência essa atividade do dia. Então, é necessário o contato com o oculto para o desenvolvimento humano. O contato, o reconhecimento daquilo que não aparece como objeto. O antropos. É necessário na nossa época, espero que tenha ficado claro para vocês, é necessário na nossa época o autoconhecimento, o conhecimento do espírito. E a partir desse conhecimento, fluir para o social. E repito, do modo como eu reconheço. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Eu não posso agir mais conforme a tradição, conforme o professor. Isso é inadmissível. Eu quero agir individualmente em liberdade. Então, eu quero me conhecer. E isso é envolver-se, incluir, desenvolver habilidades que estão no momento aparentemente ocultas, cobertos por véus. Ok, queridos amigos, 1h05. Falei bastante. Espero que seja muito de proveito. Bem. A antroposofia é essa busca. Muito bem, Derblay, excelente exposição, uma aula profunda. Agradecemos muito a sua disponibilidade aqui de compartilhar esses conhecimentos. Tivemos cerca de 200 pessoas nos assistindo ao vivo, né? Isso para um dia de semana é muita gente, e depois outras pessoas vão assistir a gravação que fica disponível na página da ABMA Nacional durante um certo tempo. E a gente tem algumas perguntas. Nós não vamos poder fazer todas as perguntas, porque nós estamos em plena comemoração dos 100 anos da medicina, e temos evento logo em seguida. Mas vamos fazer as principais perguntas que vieram, para que você possa elucidar para as pessoas alguma coisa que ficou ainda em dúvida. Então, tem uma pergunta da Irina Geraldo. Ela pergunta o seguinte: no seu ponto de vista, por que o meio antroposófico relaciona tanto a antroposofia com a religião? Ou, mais precisamente, com o cristianismo? Essa foi a pergunta dela. Muito bom, querida, muito obrigado. A religião cristã traz um arquétipo, para usar essa imagem, daquele que, mesmo traído pelos amigos, traz esse arquétipo daquele que é contestado pelo Estado. Esse ser crístico assume uma responsabilidade totalmente em liberdade, apesar de todas as adversidades do meio. Então, esse ser, o que vive na religiosidade, não numa religião específica, a antroposofia não é uma religião. A antroposofia trata, como eu tentei falar com vocês, lida com o oculto, com aquilo que é transcendente. A religião transcendente, a imagem, a figura do Cristo, é essa figura que assume um sofrimento em liberdade, por autonomia, e renasce no momento
de transformação. É o que todos nós, nos momentos críticos, gostaríamos de fazer. Assumir a responsabilidade, assumir o sofrimento, apesar de todas as dificuldades inerentes. Então, no meio antroposófico, nas escolas Waldorf, nós cultivamos uma religiosidade. Nós procuramos incluir a dimensão espiritual do ser humano, como eu tentei falar para vocês, no nosso dia a dia. E isso tem uma relação com o que tradicionalmente a religião fazia. E a figura do Cristo é central, aquele que assume uma dificuldade e a transcende, aquele que morre para o passado e renasce para o novo, aquele que deixa para trás a tradição, o que é próprio do Pai, e cria uma possibilidade de desenvolvimento social numa cidade nova, no ambiente antroposófico, que é essa possibilidade ou essa tentativa de incluir a dimensão espiritual no nosso dia a dia. Eu acho que é por aí. Derblay, a Nanael Machado pergunta: qual é o limite das nossas ações para resolver um determinado problema? Uma condição física incurável, por exemplo. Qual o limite entre o que necessita de mais esforço e o que parece ser uma prova de aceitação? O que me parece é que não está em jogo na nossa vida desistir. Quando eu vejo pacientes se confrontando com doenças graves, ou eu vejo pacientes em situações difíceis de vida, em que há muito sofrimento, não me parece uma opção abrir mão da vida, correndo o risco do que o sofrimento piore. A atitude é sempre positiva. Eu posso fazer alguma coisinha para melhorar essa situação. Não me parece aceitável eu abrir mão de um posicionamento individual e correr o risco de que aquela situação venha a piorar. Por isso, esse estímulo, esse entusiasmo que deve brotar de cada um para ter força, coragem para lidar com situações, inclusive situações que aparentemente não têm saída. Claro, e quando eu falo isso, a vida humana, sobre certo aspecto, é uma tragédia. Todos nós vamos adoecer, todos nós vamos ter questões mentais sérias durante o adoecimento e vamos enfrentar a morte. E isso já torna a condição humana muito séria, a nossa condição humana. E diante do sofrimento, ou diante de um final trágico, como eu me comporto? O que é que vive em mim de mais forte para assumir esse sofrimento e, quem sabe, dar um significado para isso que é tão difícil na minha vida? Racionalmente, eu ver uma criança doente, eu ver uma família sofrendo, racionalmente não dá para compreender. Nós precisamos de algo que transcenda aquilo que é dado habitualmente. E aí, então, as nossas ações, ou a nossa vontade de cuidar da vida, transcende esse drama todo. Isso é uma possibilidade, que é o que vive no ser humano, eu entendo como virtude. Diante da pior situação, o que me impede de me corromper é eu não perder o contato com as virtudes humanas, o bom, o belo e o verdadeiro. Dar o máximo de mim por aquilo que eu valorizo. Não perder o rumo. Porque a hora que eu perco o rumo, perco o contato
comigo mesmo, o que é difícil pode ficar muito pior. O que é uma tragédia pode ser infectada pelo malvado, pelo mal. Então, cuidar, mesmo nas situações mais difíceis. Desenvolver-se. Essa é a busca humana necessária na nossa época. Muito bem, doutor Derblay. Uma pergunta de ordem prática, né, que você pode nos ajudar, é da Thaís Vácaro. Doutor Derblay, eu sou de Campinas, São Paulo, e sou farmacêutica por profissão. Gostaria de saber como me especializar em antroposofia e ajudar as pessoas dessa forma. Que bom, Paulo. Por favor, responda para mim, Paulo. Como fazer isso? Vai ter você está batalhando para agrupar esses amigos farmacêuticos. Por favor, como é que está essa situação? Bom, nós temos cursos regulares da área de saúde, né? Se você mora em Campinas, você poderia procurar a BMA de São Paulo, né? E lá tem cursos de formação básica para profissionais de saúde e em seguida, né? Em seguida você tem cursos que vão direcionar a sua formação dentro da antroposofia para a área da odontologia. Então, o primeiro contato deve ser feito com a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, que você vai encontrar o endereço dela se você procurar aqui no chat, já foi posto. E seja muito bem-vinda. Isso também se serve de orientação para outras perguntas que a gente não vai ter o tempo de responder agora. Procure a BNA mais próxima de você. Nós temos em Fortaleza, Recife, Aracaju, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acho que eu citei todas, né? Então, a que for mais próximo de vocês procurem. A gente tem cursos de formação para profissionais de saúde, né? Formações em conteúdo antroposófico. Fica essa maravilha aí. Muito bom. Muito obrigado, Paulo. É isso mesmo. Heloísa, você tem mais uma pergunta? Acho que é a última mais uma que a gente vai fazer. Peraí. A Patrícia Kitassato pergunta: algumas pessoas entendem a meditação como uma forma de se tornar melhor moralmente, eticamente. Outras entendem que se trata de uma questão de ampliação da consciência, sem objetivos pessoais, ainda que da melhor intenção. Como Steiner viu os objetivos últimos da meditação? Eu acho que você falou. Para mim, inclui as duas coisas. Por um lado, ampliação da consciência. Imagina que você está numa situação difícil de vida e você não entende o que está acontecendo. Você precisa desenvolver-se cognitivamente para entender aquela situação. A meditação ajuda a isso. Isso tem, quem estuda mindfulness, por exemplo, percebe que a prática de mindfulness cuida da ansiedade, depressão, qualquer coisa que me sobrecarregue na vida. Então, a ampliação da consciência com a vida meditativa é um caminho. E, como eu tentei falar, à medida que a consciência amplia, eu desenvolvo órgãos para perceber a realidade, para perceber os fenômenos. Através da meditação, fica claro, a vida não é só sensorial. O ser humano não vive num mundo de objetos, mas vive num mundo de acontecimentos. O ser humano vive numa narrativa, e na narrativa, na história, não valem as leis físicas. Nós precisamos reconhecer a história de vida de cada pessoa. À medida que amplia a consciência, e eu reconheço que eu vivo num mundo de sentimentos e significados, através desse conhecimento, muito provavelmente a vida individual melhora e com isso, com essa melhora individual, eu contagio, eu estimulo outras pessoas. À medida que eu, enquanto indivíduo, melhoro, o meu ambiente ao redor melhora.
a minha família, o meu local de trabalho. Isso é bem verdadeiro e o oposto é mais verdadeiro. Uma pessoa que se identifica demais com o corpo, que se identifica e precisa de sensações de droga, contamina o ambiente do pior modo. Então, a vida meditativa amplia a consciência, melhora a vida individual e cultiva o social. Um social ampliado com consciência permite que o indivíduo se desenvolva e o ambiente, a sociedade como um todo melhora. Então, acho que a questão tua, para mim, é quase que uma resposta. Obrigada, Derblay. São 6h30, vamos encerrar por aqui hoje. Uma semana especial, com a semana de comemoração dos 100 anos da medicina antroposófica. Temos mais atividades à noite. E convido a todos a participarem do próximo Saberes Antroposófico com a doutora Maria Fernanda, que vai apresentar sobre biografia e saúde. Será no dia 30 de setembro, no mesmo horário, 17 horas. Os saberes antroposóficos, esses pequenos encontros estão gravados, tanto no site da BMA Nacional, quanto também nas Facebook das regionais, ou se não no canal do YouTube da BMA Nacional também. Muito obrigada, Derblay. Obrigada, Paulo, Heloísa. Muito obrigado. E nos vemos até mais tarde. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos.